Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Em meio ao apagão científico e à falta de transparência em que temos vivido no Brasil nos últimos dias, veio da Rússia na semana passada uma boa notícia a respeito do desenvolvimento de um protocolo para tratamento da Covid-19 usando uma nova molécula. A notícia, no entanto, é simultaneamente preocupante pelas razões que a gente vai analisar a partir de agora. Você encontra referências para esses estudos aqui embaixo na descrição do vídeo. A notícia, ela nos enche de esperança porque a comunicação científica informa que o uso do novo medicamento é capaz de reduzir o tempo de internação de doentes mais graves nos hospitais de cerca de 15 dias para 4 dias, mostrando que o uso desse novo medicamento, de fato, pode ser muito eficiente e eficaz. Ao mesmo tempo, estudos comprovariam que a carga viral pode ser reduzida em mais de 80% nesses 4 dias, comprovando uma vez mais a eficiência e eficácia do uso do medicamento. Isso é o lado bom da notícia. O lado ruim da notícia é aquele que dá conta de que os estudos, os dados, os resultados, a metodologia usada, infelizmente, não foram ainda publicadas e nem foram disponibilizadas publicamente, o que é uma falta científica grave. Para você que está acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos a respeito de novos medicamentos e novos tratamentos para a Covid-19, você deve estar atento para dois fatos. Primeiro, que lá em março, quando foi publicado um estudo falando sobre os possíveis benefícios da cloroquina e da hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19, a análise de outros pesquisadores, depois que os dados foram tornados públicos, mostrou que havia falhas importantes na metodologia e na qualidade da análise feita, o que provocou a retirada da publicação, o que mostra a importância da análise dos dados por terceiros e a verificação da qualidade das análises por outros cientistas que trabalham na área. E para mostrar que a ciência e a metodologia científica não tem lado que não seja o da verdade, nas 2 últimas semanas foi também despublicado um trabalho que usava uma base de dados de diferentes hospitais do mundo para mostrar os malefícios do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. A análise detalhada da base de dados por pesquisadores de todo o mundo mostrou a existência de inconsistências muito grandes nos dados utilizados, provocando a despublicação. Como a gente vê, a publicação dos dados é fundamental durante o procedimento científico e durante o desenvolvimento do conhecimento. Portanto, é inexplicável a decisão até aqui dos pesquisadores russos e do governo russo de não disponibilizar os dados publicamente para as análises de terceiros. Mais importante ainda, a nova molécula é derivada de outros antivirais que vêm sendo estudados na China, do Japão e em outros países, e há vários indícios de que esses antivirais podem causar problemas de má formação em fetos e induzir o desenvolvimento de câncer em alguns pacientes, de maneira que o uso indiscriminado desses compostos pode ser também muito lesivo para a população. E aí a gente lembra um outro ponto relevante. Durante o uso de medicamentos ou durante o desenvolvimento de técnicas, é necessário provar que a técnica ou medicamento funcionam. Na discussão hoje que se faz na sociedade, esse ponto é negligenciado com muita frequência. As pessoas, em particular aquelas que não têm muitas práticas e habilidades na área científica, elas frequentemente argumentam que não há nada que prove que a substância ou a técnica não funciona, quando
A missão do pesquisador e do cientista é exatamente a contrária, é mostrar que funciona, porque o não funciona é a regra, é o geral. Por exemplo, se você tentar curar a Covid-19 tomando café, não vai conseguir. Chá preto, não vai conseguir. Erva mate, não vai conseguir. Ok, vamos falar então de outros medicamentos. Se você tomar remédio para pressão, não vai conseguir. Se o remédio for aquele que combate a arritmia, também não vai conseguir. Portanto, o pesquisador tem que provar que funciona e não provar que não funciona. Esse é um aspecto muito relevante e é muito pouco compreendido pela população em geral. Para a gente provar que funciona, é necessário a gente ter dois grupos de dados. Um grupo em que foi aplicado aquele princípio que a gente quer testar e validar, e um outro grupo em que o princípio não foi aplicado. E depois a gente compara os resultados desses dois grupos. Se de fato o uso é benéfico, a gente vai observar os resultados no grupo em que houve aplicação, benéficos em maior quantidade do que no grupo em que não houve aplicação. Vou trazer para vocês aqui um exemplo muito simples. Se nós compararmos esses dois copos e perguntar qual deles é o maior, o branco ou o vermelho, praticamente todos vão dizer que o maior copo é o copo branco. E vão achar, inclusive, a pergunta sem sentido. É porque nesse momento em que você diz que o copo branco é maior que o copo vermelho, você está usando a sua vista, a sua percepção como um instrumento de medida e está chegando à conclusão de que o copo branco é maior que o copo vermelho. Poderiam ser aqui dois grupos de análise de dados, um em que se usou o medicamento e um em que não se usou, e a gente diria, se há mais pessoas curadas com o uso do medicamento do que no grupo em que não usou o medicamento é bom e benéfico para a saúde. O problema é que as diferenças, às vezes, não são tão grandes assim. Se a gente for comparar agora o copo branco e o copo marrom, você vai dizer, ok, o copo branco ele é maior do que o copo marrom, mas agora a diferença já não parece tão grande. Então o copo branco é maior do que o copo marrom, mas a diferença não é tão grande assim. O que impõe é uma interpretação interessante para um conceito estatístico. Para uma diferença ser significativa, ou seja, não há dúvida de que o copo branco é maior que o copo marrom, isso não significa dizer necessariamente que essa diferença é importante, ou seja, o copo branco é diferente do copo marrom, mas a diferença não é tão grande assim, de maneira que pode não haver tanto benefício com o uso daquele medicamento ou daquele composto que compense os riscos associados àquele uso. Só que a situação pode ser ainda mais complexa e a gente pode se perguntar, qual é o maior copo agora, o branco ou o verde? E essa resposta agora já não é tão trivial, porque o comportamento ou o tamanho dos dois copos, os tamanhos não são tão diferentes. Para a gente provar a diferença agora, a gente vai precisar de técnicas sofisticadas, já não basta mais o nosso olhar. Será necessário usar instrumentos bem calibrados, com boa resolução. Talvez a gente tenha que medir o tamanho do copo branco muitas vezes e medir o tamanho do copo verde muitas vezes para comparar o conjunto de dados obtidos por diferentes pessoas. Quanto mais próximos os resultados forem, mais difícil é provar que as medidas são diferentes. E aqui é que eu chego no ponto relevante. Nós estamos, desde o mês de fevereiro, comparando o uso de medicamentos em grupos que tomaram medicamentos e grupos que não tomaram medicamento. E não fomos capazes, nos últimos 4 meses, para a maior parte do caso, de provar qualquer diferença expressiva entre esses grupos, o que definitivamente diz que, mesmo que lá na frente venha a ser provado que o uso do medicamento pode ser benéfico, estatisticamente significativo, isso não significa dizer que esses resultados serão de fato importantes. Aqui você encontra no link da descrição do vídeo uma lista de medicamentos e estudos que estão sendo desenvolvidos hoje no mundo, segundo relatado pela Anvisa, para a gente poder entender quantas iniciativas distintas foram já tomadas. Infelizmente, nenhuma delas conseguiu identificar diferenças desse tipo. As diferenças, se existem, são
desse tipo. O que significa dizer que talvez seja a hora de a gente procurar novas alternativas, novas ideias de que o simples uso de medicamentos que já foram usados para o tratamento de outras doenças talvez não seja a melhor estratégia para resolver o problema da Covid. E, uma vez mais, isso nos enche de esperança com um novo medicamento soviético, desde que os dados sejam disponibilizados para que os cientistas de fato possam atestar que não há falhas metodológicas e que os resultados são significativos e que podem também ser obtidos por outros pesquisadores em outros laboratórios e hospitais do mundo. É assim que funciona a ciência. E como nós precisamos de novas alternativas e novas ideias, na semana passada nós também soubemos que 2.000 brasileiros vão colaborar com o desenvolvimento de uma vacina produzida na Inglaterra. Que sejam bem-vindas as novas ideias. Não basta que a diferença seja significativa, ela tem que ser importante. E os estudos até aqui têm sido incapazes de mostrar que os medicamentos usados até agora podem exercer efeitos benéficos importantes para o tratamento da população infectada com a Covid-19. Um grande abraço e até o próximo vídeo.